dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia irmão ou irmã, bom dia pra quem não faz guerras. Eita, que a tia trouxe hoje uma música bem antiga para dar bom dia para vocês. Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia de aulas aqui no nosso canal, não é isso? Nossa vida de youtuber. E nós estamos aqui para a nossa aula de gramática, tudo bem? Então vou dar um tempinho aí para você pegar o livro de gramática e abrir na página 95, tudo bem? Preparem-se, nós vamos ter uma aula bem interessante, uma aula bem comunicativa e que vai falar sobre um assunto que é bem interessante, que são as frases. Nós falamos frases o tempo todo, mesmo que a gente não perceba, nós estamos ali nos comunicando através de frases. Por exemplo, quando você quer alguma coisa da sua mãe, né? E aí você grita, mamãe! Ou então você precisa de alguma coisa do pai, você, papai! Essa palavra, com essa entonação, com essa intensidade, ela já pode funcionar como uma frase. Uma única palavra pode funcionar como uma frase. Então, para vocês verem como é interessante essa construção gramatical que nós utilizamos, e ela é extremamente importante para que a gente consiga se comunicar. Mas não só se comunicar, mas comunicar da forma correta, para que você consiga falar o que realmente você está sentindo e para que a outra pessoa consiga entender perfeitamente o que foi que você falou. Nossa, tia, quanta informação! Não se preocupem, é tudo muito simples, muito fácil de entender. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês a tirinha da Mafalda. É um personagem muito famoso de quadrinhos. O criador da Mafalda, ele é argentino. E a Mafalda, ela é muito inteligente. E além de ser muito inteligente, ela tem uma inteligência crítica. Ou seja, algumas situações acontecem e a Mafalda consegue olhar criticamente sobre aquela situação, ver as entrelinhas do que está acontecendo. Ela é bem interessante nesse sentido. Então nós temos o conteúdo da nossa aula, frases declarativas afirmativas e declarativas negativas. Quando uma frase declarativa for afirmativa, nós vamos estar falando sobre coisas positivas. Nós vamos estar indicando que nós concordamos com alguma coisa ou que nós gostamos daquilo. Quando a frase estiver na forma declarativa negativa, nós vamos estar discordando. Nós não vamos gostar muito bem do que a pessoa está falando. Então essa é a principal diferença. Declarativa afirmativa, eu concordo, eu gosto. Declarativa negativa, eu discordo, eu não gosto, ok? Então, leia a tirinha da Mafalda. Eu não entendo essa história de dente de leite. Eles não são bons? Por que têm de ser trocados? Eu fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Então vejam que a Mafalda está emitindo uma opinião. E a opinião dela é sobre a troca, dos dentes. Vocês sabem que ao nascer nós trazemos uma arcada dentária que é conhecida como os dentes de leite. São dentes temporários e eles serão substituídos ao longo da nossa vida. Ali pelos 6, 7 aninhos a gente começa a perder alguns dos dentes da frente, fica com a famosa porteirinha, e isso é normal. Por quê? Nós temos duas arcadas dentárias, quer dizer, nós temos uma arcada dentária com duas dentições. Eu não sei se essa palavra é correta para falar, mas acredito que sim. Primeiro vem os dentes de leite. Quando os dentes de leite precisam ser trocados, a gente não fica banguela. Nascem os dentes permanentes, então precisa fazer sim essa troca. E ela estava justamente questionando isso. Por que eu tenho que trocar os dentes?
Por quê? Se o dente de leite ainda tá aqui, tá bom, eu ainda tô usando ele, para que trocar? Por que eu preciso trocar? Então a Mafalda usou várias frases para dizer o que ela está pensando. Lá no primeiro balão, no primeiro quadrinho, ela disse: eu não entendo essa história de dente de leite. Eu não entendo. Ela já está fazendo uma frase declarativa e em qual sentido? Positivo ou negativo? Negativo. Ela diz que não entende, ou seja, ela não está concordando com essa troca de dentes que precisa ser feita. Ela não vê necessidade em se trocar o dente de leite pelo dente permanente. Então nós chegamos aqui num conceito para frase, que eu já estou falando aqui há um bom tempo sobre frase, mas o que é frase? Frase é uma palavra, só uma palavra, como eu disse para vocês lá no começo, papai, mamãe, ou então socorro, pode ser uma frase. Quando você diz socorro, não precisa você acrescentar outras informações. Quem estiver ouvindo você vai saber que naquele momento você está correndo perigo e vai lhe socorrer. Então a frase, ela é um enunciado que transmite uma mensagem. Então se uma palavra conseguiu transmitir uma mensagem, aquela única palavra já funciona como uma frase. Olha que interessante. Então frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que expressam uma ideia ou uma informação. Então quando eu digo socorro, apesar de ter dito uma só palavra, só em dizer socorro, a pessoa já entende que eu estou precisando de ajuda. Então, naquele momento, eu consegui transmitir uma informação. Se eu transmitir uma informação, eu formei uma frase. Certo, gente? Uma frase sempre começa com a letra maiúscula e termina com um sinal de pontuação. Você já conhece o sinal de pontuação, certo? Nós temos aqui no livro os exemplos do ponto, a gente vai colocar aqui, interrogação, exclamação e os dois pontos. Então a frase, vamos lá. Frase pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras. O objetivo: transmitir uma mensagem, uma informação. Sempre começa com a letra maiúscula e termina com sinal de pontuação. Pode ser um ponto de interrogação, um ponto de exclamação e até os dois pontos. Até aqui tudo bem? Estão conseguindo me acompanhar? Estão conseguindo entender? Beleza. Observe a fala de Mafalda. Então nós vamos ter aqui a primeira fala do primeiro quadrinho, que eu já disse para vocês anteriormente. Eu não entendo essa história de dente de leite. Essa aqui é uma frase declarativa negativa. Por quê? Está indicando uma informação negativa. Ela está dizendo que não entende, que ela não aceita, que ela não gosta dessa situação de trocar os dentes de leite pelos dentes permanentes. Aonde já se viu isso? Ter que ficar trocando de dente o tempo todo? Então ela estava questionando por que fazer isso, por que trocar o dente de leite pelo dente permanente. Então, como que a gente sabe, tia, que aquela frase está nessa forma de frase declarativa negativa? Se você tiver a presença do advérbio não, você já tem uma ideia de que aquela frase está na forma negativa. Essa frase da Mafalda já começa com não, ela dizendo eu não entendo. Então você já sabe que ela está ali se posicionando de forma negativa, certo? Se, vamos imaginar, se a Mafalda tivesse falado eu entendo essa história de dente de leite, não mudou, gente, completamente o sentido? Antes ela disse eu não entendo essa história de dente de leite. Depois, se ela tivesse dito eu entendo essa história de dente de leite, ela saiu do tom negativo e passou para um tom positivo.
Aqui ela está dizendo que entende, ou seja, ela concorda com essa história de trocar os dentes, de substituir o dente de leite pelo dente permanente. Então essa frase da parte de baixo da gramática, que ela diz, eu entendo essa história de dente de leite, é uma frase declarativa afirmativa. Por quê? Está indicando uma informação afirmativa. Afirmar, essa palavra afirmar, significa concordar, certo? Quando você vê uma situação e você concorda, você está ali de acordo com o que está acontecendo. É diferente da frase declarativa negativa, que você discorda, ou seja, você não concorda com aquilo, certo? Geralmente vocês vão ver nas frases declarativas negativas o advérbio não, e nas frases declarativas afirmativas talvez vocês consigam visualizar o advérbio sim, que são palavrinhas que indicam exatamente isso. Frase declarativa, sim. Frase declarativa positiva, sim. Frase declarativa negativa, não. Deu para entender, gente? Foi muita informação. Vamos fazer aqui uma breve recapitulação. Primeiro, o que é frase? Frase, toda palavra ou conjunto de palavras que consegue transmitir uma informação. Então, se eu digo socorro, vou voltar para esse exemplo do socorro, que ele é bem simples de entender. Se eu digo socorro, a pessoa que está passando vai entender que eu estou correndo perigo. Precisou falar mais alguma coisa? Não. Só a palavra socorro já passou a informação. Então, socorro pode funcionar como uma frase. Então, frase é uma palavra ou um conjunto de palavras que expressam uma ideia, que transmite uma informação. Você escuta e sabe o que a pessoa está querendo dizer. Uma frase, como que nós devemos começar a sua escrita? Nós sempre temos que colocar a letra maiúscula no começo da frase e lá no final da frase temos que terminar com um ponto, que pode ser um sinal de pontuação, né? Que pode ser um ponto de interrogação, um ponto de exclamação ou até os dois pontos. E aí nós vimos que existem dois tipos de frases. A frase declarativa afirmativa, que você concorda, que você está ali expressando uma informação positiva, e a frase declarativa negativa, que você discorda, que você está ali indo contra o que está sendo falado, certo? Olha que simples. Terminamos já o nosso conteúdo de hoje. Temos agora somente as atividades. Então, se você estiver com o livro em mãos, já abra na página 96, que eu vou dizer para vocês como que as questões da atividade precisam ser respondidas ou devem ser respondidas. Então, primeira questão. Pede para você transformar as frases declarativas afirmativas em frases declarativas negativas. Uma dica. Qual é a palavrinha que eu falei lá no começo da aula sobre as frases declarativas negativas, que geralmente aparece? O não. Então, para você transformar, você vai encaixar o advérbio aqui, o não, certo? Mariana deixou o livro em casa. É afirmativa. Como que eu faço para transformar em negativa? Olha a dica que eu dei. Você vai conseguir responder sem nenhum problema. Segunda questão. Ordene as frases, ou seja, cada uma dessas frases está com as palavras invertidas. O lugar está trocado. Por exemplo, na letra A. Amigos, tenho, legais e muito. Faz sentido? Não faz. Significa que as palavras estão trocadas. Você tem que colocar na ordem certa. Lembra, a frase começa com uma letra maiúscula. Então você vai ver aonde está a letra maiúscula da frase, que ela vai se tornar a primeira palavrinha do seu enunciado. Então na letra A, vou dar essa colher de chá para vocês. Vou dizer como é que fica a letra A. Letra A. Amigos, tenho, legais e muito.
Como que eu faço para transformar essa frase? Eu pego a palavra tenho, que está aqui com letra maiúscula, coloco lá no começo da frase, então começo. Tenho amigos muito legais. Olha aí, agora faz sentido, né? Tenho amigos muito legais. Depois que você transformar a frase, você vai ver. Olha, essa frase é uma frase declarativa afirmativa, eu estou falando sobre algo de forma positiva, ou é uma frase declarativa negativa, que eu estou falando mal? Aqui, tenho amigos muito legais, é uma frase declarativa afirmativa, certo? Aí assim você vai fazer até a letra D, da letra B até a letra D. Já na página 97, vocês vão ter que criar frases baseado no desenho que está aparecendo aqui, que é uma praia muito linda, um sol muito brilhante, nós temos aqui até um barquinho, né, chegando aqui, um navio chegando até a praia, e aí você vai formar uma frase declarativa afirmativa com base no desenho e uma frase declarativa negativa, também com base no desenho. Quarta questão pede para você escrever uma frase declarativa afirmativa para cada grupo de palavras. Aí você tem escola, recreio e colegas. Você vai formar uma frase que junte essas três palavras e que seja uma frase declarativa afirmativa, ou seja, que você esteja concordando, que você esteja emitindo uma opinião positiva, certo? Mesma coisa no exemplo de baixo, praia, brincar e família. Você vai juntar as três palavras para formar uma frase que seja uma frase declarativa afirmativa. Tudo bem? Aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido muito bem esse conteúdo de frases declarativas. Qualquer dúvida já sabe que pode me chamar, tá bom? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!